Seja muito bem-vinda a mais uma live da Sexta da Gratidão. Mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser. Pelo que você é grata hoje. Hoje uma live especial que já eu vou contar para vocês porque a nossa live da gratidão número 238, são 238 sextas-feiras aqui com todas vocês, falando sobre gratidão. E como eu trouxe ali mais cedo nos stories, hoje eu decidi trabalhar um tema específico, né? Que é falar sobre alta performance integrativa, que na verdade essa é o nome de um método, da metodologia que hoje eu utilizo nos meus processos de mentoria. Então hoje eu vou estar trazendo isso para vocês e também vou aproveitar para falar também, né, sobre algo que eu deixei mais cedo nos stories, que é exatamente o que muitas de nós carregamos aí, principalmente nós que somos líderes femininas, né? Que é essa sensação de que apesar da gente já ter conquistado muito, a gente também ali está pagando, né, um preço alto, porque a gente está se perdendo no caminho, não está conseguindo sustentar tudo. Então, tem aquela questão da gente realmente conquistar, mas o sustentar, né, tem um preço ali a ser pago. E aí eu tô chamando esse preço porque eu já passei por isso, né, muitas vezes, sobre exaustão silenciosa. Então essa também é uma temática, né, que está dentro dessa metodologia da alta performance integrativa, mas que hoje também eu já quero trazer para vocês e já vou adiantar que nós vamos aprofundar nesse tema, que eu tenho certeza que vocês que já estão aqui comigo, né, tô vendo que a Érica chegou por aqui, a Larissa também, sejam todas bem-vindas, né, à nossa Sexta da Gratidão. Vai ser um tema que vocês vão conseguir aí ter bastantes insights, né, sobre isso e vocês começarem a perceber, será que eu já estou nessa exaustão silenciosa? Então, assim, gente, por muito tempo eu achei que eu precisava dar conta de tudo, né? E quem nunca? Eu conheço muitas mulheres que têm essa mesma sensação. E aí a gente acha que tem que ser forte o tempo todo, que tem que segurar as pontas, que tem que manter o controle, né? Eu fazia, entregava, liderava, mas eu sempre ali tinha algo, né, em determinado momento que eu comecei a perceber que eu estava, né, desconectada de mim mesma, distante de mim mesma. E aí eu fui percebendo que não era falta de esforço, porque eu me esforçava, eu estava fazendo, acontecendo, mas em determinados momentos da minha vida, eu estava ali com excesso de quê? De desconexão. Ou seja, eu não estava alinhada, né, diretamente com a minha verdade, com aquilo que eu acredito, com o meu propósito. E aí isso aqui é o que eu chamo hoje a tal da exaustão silenciosa, né? Que a gente tá ali fazendo e a gente conquista, a gente bate as metas, mas parece que aquilo não está fazendo tanto sentido quanto deveria. Então, e isso hoje eu tenho percebido que muitas líderes, né, estão vivendo esse dilema, que fala assim, poxa, Dani, parece que eu bati aquela meta, mas não foi do mesmo jeito, o meu sentimento não é o mesmo, né? E aí esse é um termo, exaustão silenciosa, que quase ninguém fala, né? Então, e esse foi ali também, pensando muito, né, trabalhando todo esse período aí, com várias mentorias, com vários e-books, com vários programas, várias palestras, que eu, né, dei lugar e eu falo assim, que nasceu essa metodologia da alta performance integrativa, né? E aí eu já quero trazer para vocês aqui, mas afinal, o que é alta performance integrativa? E antes de eu começar, eu vou aproveitar aqui nesse começo, e vou pedir para vocês que estão ao vivo e para quem está assistindo essa live gravada, que você já compartilhe a nossa live aqui, né, com outras mulheres, para que a gente possa estar nessa egrégora, né, de contribuição, de união, de estar mostrando para outras mulheres alguns caminhos que muitas vezes a gente esquece, né, de compartilhar, de trazer, de se perceber, né? Então, a ideia hoje, e eu sempre falo, né, da Sexta da Gratidão, é trazer o quê? Insights, conhecimento, mas ao mesmo tempo compartilhar experiências. E aí hoje eu decidi, né, trabalhar esse tema específico, que nada mais é do que uma metodologia, né, que eu utilizo principalmente nos processos aí de mentoria. Boa noite, Jussara. Boa noite, Abreu 9708, é o nome que está aqui, né, no Instagram.
E aí, continuando aqui com vocês, né? Mas afinal, o que é essa alta performance integrativa? Então, essa é a metodologia, né, sustentada por 4 pilares, né? E esses 4 pilares eu desenvolvi com muita base ali de anos de experiência, né? De estudo, de prática, e também está ali incluso, né? Em 2 e-books ali que eu tenho, que já impactaram centenas de mulheres. Então, esses 4 pilares eu quero hoje compartilhar com vocês, né? Porque eu acho que é importante trazer esse tema. E nesses 4 pilares eu mostro, né? Como líderes femininas podem sustentar esses resultados que a gente busca, mas sustentar esse resultado sem sacrificar o teu bem-estar, né? E hoje tem se falado muito sobre bem-estar, sobre saúde mental. Inclusive, muitas empresas já estão, né, investindo nesse tema, saúde mental, bem-estar corporativo, né? Então, assim, eu até falo que eu tenho a oportunidade de fazer parte, inclusive, né, de uma empresa que hoje eu sou uma das pessoas que realmente ali estão alinhadas e ficou responsável pela questão da liderança feminina, mas hoje eu faço parte da empresa como associada, onde a gente tem um projeto sobre bem-estar corporativo e a gente tem ajudado muitas empresas, né, a trazer esse tema ali também interno, mostrar para esses colaboradores, para essa liderança, para essa diretoria, o quanto cuidar do bem-estar faz total sentido nos resultados, na aceleração desses resultados, mas também o principal de tudo, na saúde desses colaboradores, né? Em várias partes ali, tanto a saúde mental quanto a saúde emocional, né? A saúde também física, então tudo isso é um conjunto ali que falar de bem-estar corporativo também tem sido algo aí que tem feito parte do meu dia a dia. Então, assim, gente, eu desde sempre, né, e já estive cada vez mais consciente também sobre isso, que, assim, a autoliderança hoje para mim, ela é um caminho para que você tenha ali uma carreira de sucesso, para que você empreenda, né, com sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu sempre gosto de lembrar também aqui a vocês que o sucesso, ele, né, é diferente para cada pessoa. Então, eu sempre gosto de trazer aqui que, para mim, sucesso significa liberdade geográfica, liberdade emocional e liberdade financeira, né? Então, isso, para mim, são ali os pilares que envolvem esse meu entendimento e conceito de sucesso. Mas talvez para você sucesso seja outra coisa. Talvez para você sucesso esteja baseado em outros pilares. Talvez sucesso para você inclua a sua carreira, a sua família, inclua outras coisas, a sua saúde, o seu bem-estar, e tá tudo bem, entende? Então, eu sempre gosto de te lembrar que sucesso, ele é conceituado, pelo menos no meu ponto de vista, diferente para cada pessoa, inclusive em diferentes momentos da nossa vida, porque lá atrás, um dia para mim, sucesso estava relacionado a bens materiais, a eu ter, e hoje para mim o sucesso está muito mais em ser, né? Então, quando eu falo até em ter liberdade geográfica, mas é poder eu sentir que eu tenho essa liberdade, de fato, né, de atender os meus clientes independente de onde eu estou fisicamente. Então, eu tenho esse sentimento, essa sensação. Mas antes, quando eu falo que, para mim, antes, né, ter sucesso era ter coisas materiais, era porque, para mim, antes ter sucesso era eu ter a minha casa, era eu ter o meu carro, era eu poder ter bolsas, roupas, sapatos e aí vai. Era o meu momento, né, naquele período. Mas hoje eu já mudei, tá tudo certo. Então, é você também não carregar conceitos, vamos dizer assim, né, fixos, porque isso não existe, pelo menos para mim, e que a gente vai entendendo que nós evoluímos. E a cada tempo que você evolui, você também vai tendo novos conceitos sobre aquilo que você acredita na sua vida, porque você evolui e aí os seus conceitos também evoluem, ok? E aí, com base nessa questão, né, dessa autoliderança como ali, né, um caminho para uma carreira de sucesso, seja, né, no mundo corporativo ou como empreendedora, eu trago ali o primeiro pilar, né, dessa metodologia sobre alta performance integrativa. E esse primeiro pilar é, de fato, né, a autoliderança. E aí eu sempre conceituo aqui que a gente precisa de autoliderança para conseguir liderar, né? Porque não dá para você liderar o outro sem você liderar a si mesmo. E aqui, já trazendo esse conceito do que eu acredito sobre autoliderança, a primeira coisa são as decisões conscientes. Quais são as decisões que você tem tomado no seu dia a dia conscientemente?
onde você está consciente aonde você quer chegar, onde você está ali, né, decidida realmente a fazer acontecer, independente da área, seja na vida pessoal, na vida profissional. Então, essa autoliderança já vem daqui, você se autoliderar. E a primeira, para mim, né, a primeira base ali é essas decisões conscientes que você está tomando. E aí, a segunda coisa com relação à autoliderança é a clareza que você tem com relação aos teus objetivos, com relação àquilo que você quer conquistar. Então, uma vez que você decide, eu decidi que eu quero conquistar tal meta, é uma decisão, né? E aí você tem clareza sobre isso. Que meta é essa? É só uma meta aleatória, né? Não. A gente vai ali, também é importante você começar a trazer, né, ali números, porque é importante você conseguir ter ali acesso, ok, qual é a meta que eu quero ter ali a tua meta específica, é importante também isso. Inclusive, quando a gente tem essa clareza, a gente está, inclusive, com essa clareza, essa nitidez, com relação a esses prazos, né? Porque também não adianta dizer assim, eu quero conquistar essa meta, mas quando a gente tem um prazo, a gente tem mais clareza sobre esse objetivo, sobre essa meta. Então, aqui também, quando a gente fala de autoliderança, é a gente trazer clareza em tudo. E aí, quando a gente traz clareza, junto a isso, né, você também começa a ficar o quê? Mais autoconfiante. Essa autoconfiança vai te proporcionar, inclusive, a você sustentar essas decisões. Então, é importante você começar, né, a entender como é que está a sua autoliderança. Será que você está tendo essas decisões conscientes? Será que você está tendo clareza sobre as suas metas e objetivos? E o quão autoconfiante você se sente hoje? Lembrando que tudo isso aqui, gente, a gente pode com certeza aperfeiçoar, né? São ali competências que você pode trabalhar, praticar, e uma vez que você pratica, melhor você fica. E aí, falando também sobre autoliderança, eu trago aqui a questão das relações saudáveis. E as relações, elas também são fundamentais para o seu sucesso. Porque aí a gente vai se relacionar o tempo todo, não só com você mesmo, mas também eu falo de relações com o mundo exterior, com as outras pessoas, né? A gente sabe que a gente vive ali no mundo onde a gente precisa se relacionar, então quem vende alguma coisa está sempre se relacionando. Na nossa vida pessoal, a gente também está se relacionando, então é você começar a perceber como estão as suas relações hoje, seja no seu trabalho ou na sua vida pessoal, porque tudo isso vai ajudar e vai fundamentar essa autoliderança que é tão importante, né? E aí a gente trazendo isso, que essa autoliderança, ela é sobre você estar conectada com você mesma, e assim você vai conseguir liderar com muito mais firmeza, mesmo naqueles dias difíceis, porque a gente sabe que a liderança não é só flores, tem um momento ali dos espinhos também, tá tudo certo. Mas quando você está consciente dessa sua autoliderança, esses dias difíceis, eles vão ficando o quê? Mais fáceis de você sair deles, não ficar neles, né, no mesmo tempo. Então aqui, já trazer para vocês, né, esse primeiro pilar, falando sobre alta performance integrativa. Boa noite, Elaine, Yuri, sejam todos bem-vindos à nossa Sexta da Gratidão. Hoje eu estou aqui falando sobre alta performance integrativa. Vou até aproveitar aqui também para já colocar aqui, fixar, né, nos comentários sobre o tema de hoje. Hoje que eu decidi fazer essa live da Sexta da Gratidão, também ali, né, focada num tema específico. Eu até acredito que pode ser interessante, né? Eu sempre estou trazendo aqui temas, já avisar para vocês, para que vocês possam já vir para essa live sabendo ali do que vai se tratar o tema. E aí vamos continuar. Então a gente falou aqui desse primeiro pilar, né, da alta performance integrativa. E aí a partir dessa autoliderança, que é o primeiro pilar, eu vou ali também trazer o quê? Trazer o segundo pilar, né, dessa alta performance integrativa, que nada mais é do que 2 métodos autorais, né, que eu tenho, que inclusive esses métodos, eles estão nos meus e-books, né, que eu já tenho aí 2 e-books. Um deles é o Nada se compara a você, seja líder de si mesma, e também o e-book Desperte seu potencial.
E aí, já trazendo para vocês, né, o primeiro método, que inclusive está no primeiro e-book, né? Na verdade, esse primeiro e-book, ele tem os 2 métodos mais um, que é o segundo método, eu já dei uma aperfeiçoada nele. Mas o primeiro método aqui é o bem-estar fêmea. Então, trazer também dentro, né, dessa alta performance integrativa, esse bem-estar fêmea que eu já venho trazendo para vocês, né, que esse ano eu estou trazendo o bem-estar fêmea ao quadrado, que é a gente falar sobre o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar mental, o bem-estar espiritual e o bem-estar energético. Isso, gente, eu fui vivendo no meu processo diário, porque eu fui percebendo que essa alta performance, junto com esse bem-estar fêmea, né, trabalhando nessas 4 ali essências, o que faz sentido? É a gente, apesar da rotina, dessa rotina intensa no teu dia a dia, da autorresponsabilidade, da pressão que nós temos ali todos os dias, é a gente lembrar de cuidar, sim, do nosso físico, do nosso corpo, da nossa alimentação, dos nossos movimentos, que seria essa atividade física, né? Então, tudo isso é importante a gente trabalhar dentro desse físico, né? Desse bem-estar físico, a nossa qualidade do nosso sono. E a partir dali, a gente também lembrar de cuidar o quê? Do bem-estar emocional, que está relacionado com as suas emoções, como você tem sentido, né? Interagido diante de situações, será que você reage ou você age? Então, ali está muito relacionado com o teu emocional. E aí vem o bem-estar mental, onde a gente trabalha ali toda a nossa mente, né? Então, é você perceber o que você está lendo, o que é que você ali também está dando atenção, sejam em conversas, né? Então, é a gente cuidar desse mental, entender aqui, inclusive nas redes sociais, o quanto você está, né, deixando a tua mente entrar muito. A gente hoje aqui tem muito acesso à informação, mas que tipo de informação é essa que você está, né, recebendo todos os dias, está se alimentando todos os dias? Isso vai te ajudar nesse teu bem-estar mental, né? E aí, a partir disso, eu falo sobre o bem-estar espiritual, onde quando eu falo de bem-estar espiritual, está inserido, mas ele não é só relacionado à religião, e sim muito mais relacionado ao seu propósito, à sua missão, aquilo que você acredita. É claro que aqui também eu falo, né, que entra a sua fé, mas é esse espiritual, é você, espírito, enquanto essência, enquanto pessoa. Você tem cuidado, né, desse espírito que é você, entende? E aí vem o bem-estar energético, que desde que eu comecei de fato, né, a utilizar das práticas terapêuticas, dos protocolos energéticos, que hoje eu também faço atendimento sobre eles, eu fui percebendo o quanto a gente está consciente da nossa energia também faz diferença, o quanto você está em estado de presença. Então, isso também está ali dentro, né, desse conceito do bem-estar fêmea, que hoje eu trago como bem-estar fêmea, né, ao quadrado, porque eu falo do bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, energético. E aí, além desse método, eu tenho um outro método, que é o método 4D. E o que é esse método 4D? O primeiro D é de decisões conscientes, né? Então, aqui, de novo, a gente traz ali, né, dentro do conceito da autoliderança também, e aí, essa questão dessa decisão consciente é o quanto você está consciente das suas decisões. Então, você toma a decisão conscientemente, né? O segundo D é sobre você cultivar a sua disciplina. Então, é sobre disciplina. O quanto você está tendo disciplina o suficiente para sustentar essa decisão que você tomou. Então, eu decidi que eu vou fazer atividade física 3 vezes na semana. O quanto está a sua disciplina sobre essa decisão? Então, aqui no terceiro D, a gente fala sobre cultivar essa disciplina, que é essa disciplina ali, né, colocada em prática. E aí, o terceiro D é a dedicação autêntica, o quanto você está se dedicando para fazer o que precisa ser feito, para agir de acordo com a sua verdade. Como é que está a sua dedicação? O quanto você está colocando ali, né, de amor, de verdade, fazendo as coisas de forma genuína. Então, aqui é quando eu falo da dedicação, né, autêntica. E aí, o quarto D é o que eu chamo o despertar para o extraordinário, que é quando você desperta a partir dessa decisão, dessa disciplina e dessa dedicação para despertar. E esse despertar, assim como o conceito de sucesso, do que eu acredito, no meu ponto de vista, ele também é diferente para cada pessoa e para cada momento da sua vida. Então, eu já tive ali, né, mentoradas
que despertaram, por exemplo, em algum momento para a importância desse cuidar do seu bem-estar. Já teve outras lideradas que já despertaram em seu momento da importância de ter mais harmonia, né, mais equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu já tive outras mentoradas que despertaram para não mais carregar culpas, né, por estar muito focada na sua carreira, então trazer mais leveza nessa jornada. E aí aqui é você começar a perceber, né? Quando você realmente atua dentro desse método, do método 4D, você vai despertando o teu potencial. Por isso que o nome do e-book, onde eu trago bem detalhado, né? Cada pilar desse do método 4D é desperte o seu potencial. Porque no final das contas, esse despertar para o extraordinário é você despertar o teu potencial. E de novo, gente, o potencial está aí dentro de você. Você precisa apenas acreditar, ter foco, ter disciplina, se dedicar, porque ele vai chegar com certeza na sua vida. Então esse, né, ali é o segundo pilar fundamentado nessa metodologia de alta performance integrativa e que eu quero, né, trouxe aqui para vocês já 2 pilares, a autoliderança e esses 2 métodos autorais, o bem-estar fêmea e o método 4D. Eu vou aproveitar agora, vi que entraram várias pessoas para dar aqui boa noite para vocês, que estão sempre comigo aqui na Sexta da Gratidão. Tô vendo que a Rosana já chegou por aqui, pai e mãinha também já chegaram por aqui, boa noite. Tatiana tá por aqui, Girlene maravilhosa, né? Tô vendo que Empório Diva Natal também chegou, Adriana aí da Natura, Elaine Xavier. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui. Hoje eu tô trazendo para vocês na nossa live, né, o tema Alta Performance Integrativa, que é uma metodologia que eu utilizo, né, nas minhas mentorias. E aí eu quero trazer para vocês esse método para que vocês possam também aí expandir a sua consciência. Então, até aqui, nós falamos sobre 2 pilares, dos 4 que eu vou trazer para vocês hoje. O primeiro foi a autoliderança e o segundo foram esses 2 métodos autorais. Para quem está chegando agora, depois você volta aqui um pouquinho para você, né, estar mais aí, ter mais entendimento, mais fundamentada sobre esses 2 primeiros pilares. E o terceiro pilar, gente, são competências de liderança, né, que eu trago ali. E dentre elas hoje eu vou citar para vocês 2 que para mim eu tenho trabalhado bastante, né? Uma que eu falo assim, eu inclusive, né, estou especialista nela, que eu vou falar sobre ela primeiro, que é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, eu até trago para vocês, tá? Que há alguns anos atrás, né, eu não tinha inteligência emocional, né? E por não ter inteligência emocional, lá em 2015, há 10 anos atrás, eu acredito que uma das demissões que eu já tive na minha vida foi essa em 2015. E essa demissão, eu acredito que ela aconteceu porque eu não tinha inteligência emocional. E aí, o que é que eu fiz? Eu transformei essa dor numa especialização, né? Eu fui procurar conhecimento, fui me especializar, fui estudar. Então, eu falo que eu estou especialista também em inteligência emocional desde 2000 e mais ou menos ali, né? Há uns 8 anos. Então, isso aí, se eu fosse só chorar as dores, não. Eu peguei essa dor e transformei, inclusive, né, numa competência, né, e onde hoje eu trabalho muito também sobre isso. E o que é essa inteligência emocional? Então, eu sigo muito a linha, né, ali, científica do Daniel Goleman, onde ele fala sobre 5 habilidades da inteligência emocional. E, dentre elas, a gente tem ali o autoconhecimento, que é sempre importante. O autoconhecimento, ele faz parte aí, né, da minha jornada, dos meus atendimentos, dos meus processos, protocolos, enfim, autoconhecimento é super importante. Que é você se conhecer, você saber, né, sobre você mesmo. Então, conheça-te a ti mesmo, é importante, né? Então, eu tenho o primeiro pilar aqui da inteligência emocional, né, segundo Daniel Goleman, é o autoconhecimento. Depois vem a autogestão. A autogestão é você estar consciente e saber gerenciar as suas emoções. Então, é a gente aprender a agir mais do que reagir. Então, isso você consegue através dessa autogestão. Do terceiro, né, ali o terceiro pilar, né, dessa terceira habilidade da inteligência emocional é a automotivação. Então, a gente precisa se automotivar. A gente precisa ter essa motivação intrínseca, ou seja, de dentro para fora.
O que é que te motiva, por exemplo, a fazer o que você faz? O que é que te motiva a estar aqui na Sexta da Gratidão comigo, assistindo essa live? O que é que te motiva para você querer conquistar novos níveis, né, na sua carreira, na sua empresa? O que é que te motiva para você hoje poder ser, né, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, né, uma empreendedora melhor e assim vai. Então, essa automotivação que é tão importante a gente ter, porque ela vai contribuir, né, para você conseguir ali também galgar novos níveis aonde você escolher na sua vida. E aí, depois disso, a gente tem a habilidade da empatia. Se tem se falado muito em empatia nos últimos anos, dentro das empresas, por aqui nas redes sociais, é importante a gente ter também essa competência, e essa competência está dentro, né, as habilidades da inteligência emocional. Então, aqui é você começar a se perceber o quanto empática você é hoje na sua vida, na sua família, né? Então, é a gente se colocar no lugar do outro, mas com o conhecimento do outro. Então, não adianta eu querer ser empática, trazendo ali muitas vezes a minha experiência ou a minha verdade. Eu vou ter que olhar para essa outra pessoa e perceber, tá, em que nível de consciência, por exemplo, essa pessoa está, para que você tenha uma empatia de uma forma muito mais genuína, muito mais leve, né? E de mais conhecimento sobre isso. E aí, a quinta habilidade da inteligência emocional são, né, ali a habilidade, as habilidades sociais, inclusive. E, gente, a habilidade social hoje é fundamental para você, né, se relacionar no mundo corporativo, na sua empresa, nas redes que você participa, nos eventos que você vai. Então, essa habilidade social é importante você perceber o quanto você tem conseguido, né, ser uma pessoa que já tem ali uma escuta ativa, ser essa pessoa que também muitas vezes estar, né, aberta, disponível para ajudar, para contribuir. Tudo isso para mim faz parte dessas habilidades, né, sociais também, que é tão importante dentro da inteligência emocional. Então, aqui trazendo essas competências de liderança, a primeira delas é a inteligência emocional. E aí você já tem dentro da própria inteligência emocional 5 habilidades: autoconhecimento, autogestão, automotivação, empatia e habilidades sociais. E a pergunta que eu quero deixar para vocês agora é a seguinte: qual dessas habilidades você já percebeu a partir, né, desse vídeo aqui que você precisa desenvolver para que você entenda que a sua inteligência emocional ela já está indo para o próximo nível? Ok? Vamos lá. Boa noite, Dani. Seja muito bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão. Gratidão por ter você aqui comigo. E aí vamos dar continuidade, né, a esse tema, alta performance integrativa, falando aqui do terceiro pilar, que são competências de liderança. E aí, qual é essa segunda competência que eu quero compartilhar aqui para vocês, dentre outras que eu falo ali muito mais, né, profunda nos treinamentos, nas palestras, que é a liderança transcendente. Gente, esse termo, eu até deixei aqui o livro para mostrar para vocês. Quem quiser aprofundar também, foi através desse livro aqui, né, do Fred Goffman, que ele fala sobre liderança e propósito. Eu super recomendo para vocês a leitura desse livro. Por quê? Porque a gente vai ali tendo, né, novos insights. E foi a partir desse conceito que o Fred Goffman trouxe nesse livro que eu fui entendendo ali, fiz ali, né, uma adaptação, trazendo 4 princípios fundamentais dessa liderança transcendente. E dentre esses princípios, o primeiro deles é propósito e valores. Então, aqui é importante que você, que já entendeu a importância de ser uma líder transcendente, trabalhe esse propósito e valores. E o que seria esse propósito e valores? É você integrar o propósito pessoal com o propósito da empresa. E você buscar fazer isso, inclusive, com os seus colaboradores. E se você não tem colaboradores, é você perceber que com quem você vai interagindo, você vai percebendo que é possível integrar como você tem integrado, inclusive, na sua vida. Talvez hoje você não esteja, né, com um time, né, de colaboradores, ali de funcionários, mas você perceber como líder transcendente, como você tem integrado esse propósito pessoal com o organizacional. E aí os líderes transcendentes hoje têm isso como papel fundamental. Por isso que quando eu fui
trazendo ali, né, adaptando e para poder compilar, né, e chamar de princípios dessa liderança, o primeiro deles é esse propósito e valores. Então é importante a gente saber qual é o nosso propósito, quais são os valores que fundamentam esse propósito, né? Então, por exemplo, para mim, dentre os meus principais valores, eu tenho ali o valor da contribuição, o valor do amor ao aprendizado, o valor da própria liderança, né, o valor da integridade. Então, ali tudo que eu vou fazer, as decisões que eu vou tomar, eu vou lá e percebo. Isso aqui está alinhado com os meus valores? Está. Então, vai ser muito mais fácil e vai ser muito mais leve tomar essa decisão. Então, aqui é o primeiro princípio dessa liderança transcendente, é propósito e valores. O segundo princípio é o autoconhecimento, que nós acabamos de falar que já está também incluso dentro desse processo ali, né, da inteligência emocional. E aqui, dentro desse autoconhecimento, principalmente, né, a gente falando ali dessa liderança transcendente, dentro do mundo corporativo, mas também você que empreende, é você perceber o quanto você se conhece, o quanto você está consciente, né, dessa gestão das suas emoções, para que você consiga liderar de uma forma muito mais autêntica. Então, ali, quando você sabe quem você é, né, fica muito mais fácil você tomar decisões, você comunicar, você liderar. Então, aqui o autoconhecimento também faz parte desse princípio da liderança transcendente. E o terceiro princípio é a comunicação autêntica. Então, aqui, como o próprio nome diz, é você dialogar de forma empática, mas também transparente. Gente, o quanto é importante, né, a gente poder ter essa comunicação transparente com a nossa equipe, com os nossos gestores, né, com as pessoas com quem a gente interage, muitas vezes com fornecedores, com clientes. Porque uma vez que você tem essa comunicação autêntica, fica muito mais fácil de você resolver os problemas do dia a dia, você conseguir ali dialogar de uma forma onde você vai sempre estar focada na solução e não no problema, porque o problema ele vai existir. Então, essa comunicação autêntica vai resolver muito a sua vida. Então, busque utilizar ela aí também nessa liderança transcendente. E o quarto princípio aqui é a consciência e responsabilidade. Então, aqui é você assumir cada vez mais, né? Principalmente para quem aí é líder de outras pessoas, é você assumir o desenvolvimento coletivo. Então, aqui, quando eu falo sobre consciência e responsabilidade, é você perceber o quanto você está, de fato, desenvolvendo a sua equipe, o quanto você está, de fato, percebendo, entendendo o que cada uma dessas pessoas hoje requer, precisa, seja de recursos, seja muitas vezes de feedbacks, né? Que a gente, às vezes, esquece de dar feedbacks. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam, poxa, Dani, eu só dou feedback realmente para minha equipe, aqueles feedbacks pontuais, né? Que são os feedbacks do final do ano, que a empresa muitas vezes exige, tem que colocar ali, né? Tá dentro ali de um protocolo da empresa. E não, gente, feedback a gente pode dar e é necessário a gente dar esses feedbacks a partir de acontecimentos que vão tendo ali no nosso dia a dia. Não só esperar, né? É ali quando acontece alguma coisa ruim, porque muita gente sempre linka esse feedback com base em algo ruim que aconteceu. E não, muitas vezes é um feedback que essa pessoa precisa receber de algo fantástico que ela fez, uma entrega, é maravilhoso. Então é você perceber o quanto você está consciente e responsável, né, pela sua equipe. E aqui já, né, integrando ali também essa questão do feedback. Então aqui são duas competências de liderança que fazem parte, né, dessa liderança transcendente também. Então, falando de liderança transcendente e inteligência emocional, que faz parte do segundo pilar, né, da alta performance integrativa dentro, né, dessa metodologia. E aí, já trazendo para vocês aqui, né, o quarto pilar, que é o que eu chamo a liderança feminina essencial. E aí, o que é essa liderança feminina essencial? Então, para mim hoje, para que você seja uma líder feminina, você precisa primeiro se sentir confiante. E de novo, gente, essa confiança, ela é você acreditar em si mesma, você começar a não ter medo de falar não, né? Não ter medo de falar, não ter medo de dizer a sua verdade e você tomar decisões. Uma das coisas que eu já fui essa pessoa, tá? Que não era confiante o suficiente para tomar decisões sozinha e eu estava num cargo de liderança lá em 2012. Né? Até que um dia o meu gestor chegou para mim e falou assim, Dani, olha só, eu lhe contratei para eu não precisar ficar tomando esse tipo de decisão. Então você decida
Se a sua decisão for boa, tá ok. Assuma as consequências de um possível erro. E se for ótima, tá ok também. Então, decida e faça lá. E aí, a partir desse dia, foi através dessa fala, desse feedback que eu recebi, que eu comecei a tomar as minhas decisões com base naquilo que eu acredito. Não deixar, não ter medo de falar, né? E esse medo de falar, inclusive, é você ter coragem de dizer um não, porque eu vejo também, chegam para mim muitas mentoradas que uma das questões que elas têm é ter medo de dizer não, né? Então, é a gente não ter medo de falar. Então, olha aí a importância, né? Através de um feedback que eu recebi, eu comecei a tomar decisões com muito mais rapidez, sem precisar pedir a benção, como a gente fala, mas aquilo também fez, né, eu acreditar muito mais em mim mesma e começar a não ter medo de falar, né? E aí eu até quero já trazendo aqui esse ponto da confiança e lembrar para vocês, lembra para quem estava no começo da live, eu falei que hoje eu também estava, né, numa live assim, trazendo algumas coisas comemorativas, coisas boas, né, que eu sempre trago para vocês o que vai acontecendo. E, gente, nesse momento, falando sobre confiança, eu quero compartilhar com vocês algo que eu fui me dar conta. Hoje pela manhã, eu falo que bom que a gente tem, né, ali a gente vai salvando algumas datas importantes no Google Agenda. E hoje eu fiquei consciente, fui lembrada pelo Google que no dia 22 de agosto de 2019, eu estava fazendo a minha primeira live aqui no Instagram. Então, gente, olha só. Eu lembro que quando eu estava fazendo essas lives lá em 2019, eu estava criando para mim mesma um desafio para que eu superasse, né, a minha exposição, para que eu tivesse mais coragem de falar, de não ter medo de falar, para que eu tivesse mais coragem de me expor. E aí eu fui até resgatar aqui o tema da live que eu fiz a primeira vez na minha vida, né? E aí foi a partir dali que eu comecei também a catalogar. E eu falei, um dia eu vou fazer a minha live número 10, número 50. E aí, gente, hoje, né, 6 anos depois, de 2019 para cá, hoje, de todas as minhas lives que eu já fiz nas redes sociais, essa é a minha live 458. E esse número, eu falo assim, é um número que me traz esse acreditar, essa confiança, esse medo de, né, não ter medo de falar e tomar a decisão de começar a fazer live aqui no Instagram e depois começar a fazer live no YouTube, né, no LinkedIn, no Facebook. E aí hoje eu estou celebrando a minha live 458 de todas as lives em todas as redes sociais e da nossa live da Sexta da Gratidão, que eu comecei lá em 2021. Hoje é a nossa live 238. Então, assim, isso para mim foi um momento ali de vitória, de alegria, de ser uma das coisas, de compartilhar aqui também com vocês, porque um dia, gente, eu também não tinha coragem de fazer live, eu não tinha coragem de me expor, eu não tinha coragem de dizer aquilo que eu acredito, de vir aqui, abrir uma câmera e falar o que eu quero, o que eu quisesse, enfim. Mas eu também quero trazer para vocês essa experiência, né, de sustentar essa decisão. Quanto é importante a gente sustentar as nossas decisões, né? E a gente sustenta isso no segundo pilar ali, né, que é a gente cultivar a disciplina de fazer o que precisa ser feito, né? A gente se dedicar. E esse despertar veio quando eu comecei a ver, olha, os resultados que foram vindo, né, dessas lives, de muitas vezes estar aqui e ainda estar um pouco assim insegura, mas eu digo, vou lá, vou abrir a câmera e vou fazer essa live. Então aqui também é para trazer para vocês que, inclusive, os métodos que eu trouxe mais cedo, né, os métodos que eu criei, eles estão fundamentados de fato na minha realidade, naquilo que eu tenho vivido, em práticas mesmo, né? E quem já me acompanha aí há algum tempo consegue ver isso, né? As minhas mentoradas, que algumas delas que estão aqui nessa live também hoje, ou pessoas que já passaram por programas que eu faço, treinamentos, enfim, sabem sobre isso, que eu estou sempre, né, trazendo e reforçando esses métodos, porque foram coisas que eu fui vivendo ali, né, no meu dia a dia. Então, eu deixei, inclusive, para falar sobre esse, né, momento de hoje, essa alegria de estar fazendo aqui a minha live 458 de todas as lives, né? Porque hoje, dia 22 de agosto, né? Estou aí celebrando todas essas lives e foi a primeira vez, em 2019, que eu decidi abrir uma câmera e fazer uma live.
E aí, muitas vezes eu recebo algumas de vocês que falam para mim, poxa, Dani, eu não consigo, eu não fiz ainda, ou eu não sei se vai ser legal. E assim, gente, não é obrigado todo mundo a fazer live, né? Mas a gente sabe que é uma forma de você também treinar a sua comunicação, de você atingir novas pessoas. Essa semana mesmo eu estava conversando com a manhinha e ela dizendo, minha filha, eu participo de um grupo de mulheres e algumas delas sempre me falam, eu adoro assistir as lives da gratidão da sua filha. Quando eu não consigo assistir no ao vivo, eu assisto gravada. Muitas vezes manhinha já aprendeu aqui, né, a compartilhar as lives. E aí eu recebo também de muitas dessas mulheres, mas muitas de vocês no direct, trazendo, poxa, Dani, aquela live da gratidão era a live que eu precisava ouvir. Foi algo que me transformou, que me trouxe ali um insight, né? Eu consegui compartilhar muitas vezes aquele tema, algo que você trouxe com a minha equipe ou com os meus filhos, enfim. Então, no meu caso aqui para mim, né? Hoje eu vou percebendo que muitas vezes eu estou aqui, estou trazendo situações, temas, e depois a gente fica sabendo, né? O quanto a gente consegue ali inspirar, porque para mim essa questão da inspiração faz parte também, né? Da minha missão, do meu cajado. Eu tenho o cajado ali da inspiração. E aí, para mim, é uma alegria enorme, né? Poder estar aqui. Então, dentro desse quarto pilar da alta performance integrativa, né? Falando sobre a liderança feminina essencial, a confiança, gente, ela é primordial. E aí, a segunda coisa que também é a gente começar a ser um ouvinte mais ativa, ter uma escuta ativa, é a gente entender as necessidades e as perspectivas, né, do nosso time, das pessoas com quem a gente interage, dos ambientes que a gente circula. Então, essa escuta ativa, ela é fundamental. A terceira coisa dessa liderança essencial também aqui feminina é você ser autêntica. Então, aqui de novo, é você saber ter o autoconhecimento e aceitar a sua personalidade e unir a isso, né, os seus valores também. Sempre é importante a gente estar carregando os nossos valores. Você saber quais são os seus valores principais, né? Quais são os seus valores principais e atrelar isso com a sua personalidade. Assim você vai estar sendo, né, uma líder feminina muito mais autêntica. E a partir daqui a gente lembrar de ser uma líder feminina colaborativa, ou seja, você ter senso de equipe e você cultivar relações de confiança. É importante, enquanto líder, a gente de fato ali, né, entender, compreender a nossa equipe, saber o momento que essa equipe está, né? Muitas vezes a gente vê ali, poxa, minha equipe não está tão engajada. E às vezes, gente, é uma pessoa só que está desengajando o time como um todo. E aí, quando você como líder percebe isso, você vai tomar as decisões baseado naquilo que está acontecendo, né, em dados e fatos, e começar a agir de uma forma diferente. Então, aqui de novo, ter esse senso de equipe, acompanhar. Lembra do que eu trouxe mais cedo? O quanto você está sendo responsável, né, pelo desenvolvimento dessa equipe. E aqui entra, né, essa questão dessa colaboração, porque esse senso de equipe é importante. E aí também o que eu trago, né, como uma líder feminina essencial, é você ser inclusiva. E hoje tem se falado muito de diversidade e inclusão, mas também de valorização. O quanto você está sendo, né, inclusiva, diversa com o seu time, né, dentro da sua empresa, com as pessoas com quem você convive, com quem você interage. É super importante, né, você pensar nessa liderança inclusiva, porque hoje, gente, não tem mais como não falar sobre isso, né? Então, assim, hoje a gente tem, que eu acho sensacional, empresas que têm ali, né, metas sobre isso, porque é importante a gente incluir, inclusive, né? Eu falo assim, colocar lá também essa meta sobre diversidade e inclusão, porque faz total diferença, né? E aí as empresas que não só deixaram isso como uma trend lá atrás e conseguiram sustentar, elas já estão colhendo os resultados com relação a isso. Então, que você também lembre de ser essa líder feminina inclusiva, né? Que você trabalhe aí dentro da sua equipe essa diversidade, a inclusão, essa valorização, porque isso também vai ajudar você a acelerar os seus resultados. Então, esses aqui são, né, os 4 pilares que eu tenho dentro dessa metodologia de alta performance integrativa. E lembrar ali, né, que quando a gente fala dessa liderança feminina essencial, não é só sobre você liderar, né, como os outros esperam, mas acima de tudo, é você liderar como uma mulher com potência e com muita presença, entende? Porque quando você trabalha essa liderança feminina, sendo confiante,
sendo uma ouvinte ativa, colaborativa, autêntica e inclusiva, tudo muda no processo. Tudo muda na sua, né, visibilidade ali na empresa, no seu posicionamento que você tem, né? A percepção que você traz ali para as pessoas, né? Da sua empresa, para a sua equipe, isso tudo é importante. Então, para quem está chegando agora, né? Eu vi que a Andréia chegou por aqui, a Ana Paula também, sejam todas bem-vindas. Hoje eu estou trazendo esse tema, né? Alta performance integrativa, que é uma metodologia, né, que eu utilizo, né, atualmente, aí já faz, na verdade, um tempo, mas tenho utilizado dentro do meu processo de mentoria. E eu trouxe para vocês aqui, né, 4 pilares, né, ali, que são fundamentais, né, que são os fundamentos, a base dessa minha metodologia de alta performance integrativa, que é a gente trabalhar a autoliderança, trabalhar 2 métodos autorais, que é o bem-estar fêmea e o método 4D. O terceiro pilar são competências de liderança, onde hoje eu trouxe para vocês a inteligência emocional e a liderança transcendente, e também a questão da liderança feminina essencial, onde eu trouxe aqui, né, também 5 pilares: a confiança, a ouvinte ativa, você que é autêntica, colaborativa e inclusiva. Então, hoje o tema da nossa live era trazer, né, trazer para vocês essa consciência. Tô vendo que alguns de vocês que estão chegando aqui são mentoradas, então vocês sabem que eu trabalho muito com isso, né? E quero também aí aproveitar a nossa Sexta da Gratidão hoje e dizer para vocês que, com base nisso tudo, eu vou estar fazendo aí o meu encontro, mais um encontro, né? Que eu vou estar conduzindo, vai ser um encontro exclusivo para mulheres, um encontro chamado Crescer com Propósito e Viver com Leveza. Então, ali vai ser um espaço para você parar, para você respirar, para você se conectar com o que de fato importa. Porque o que de fato importa, gente, é você. E aí, nesse encontro, eu vou estar te mostrando onde a sua energia pode estar sendo drenada, né? A gente vai estar ali, eu vou estar mostrando para vocês também protocolos, né? Protocolos energéticos que algumas líderes que já estão comigo já estão utilizando para manter clareza, para manter disciplina, mesmo sob pressão, né? E também um caminho estruturado de alta performance integrativa para que você possa seguir com mais presença. Hoje eu já trouxe aqui para vocês, né, a base e os fundamentos desse caminho. E lá também no encontro eu vou reforçar. Então, já quero lembrar para vocês que vai ser um encontro online, vai ser gratuito, né? E eu falo que a ideia desse encontro é exatamente ter vocês, mulheres, que já conquistaram, né, muito aí, mas também já entenderam que vocês não aceitam mais, né, ali crescer às custas da própria saúde, da própria energia, tá? Então, para quem não se inscreveu ainda nesse encontro, já clica no link da minha bio. O link já está aqui para você se inscrever. Depois que você se inscreve, né, você vai ser convidada para fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde nesse grupo eu vou estar ali alimentando vocês com algumas informações, mas também trazendo os lembretes para o dia do encontro. E vocês lá também nesse grupo vão receber, né, o link que esse encontro vai ser no Zoom. Então, o link também do Zoom, do dia do encontro, vai estar lá. Então, vai ser importante você né, entrar aí e fazer a tua inscrição. Eu vi aqui que a Jussara colocou aqui para mim: Dani, a Aurora tá assistindo ao vivo. Gente, a Aurora é minha sobrinha, né? Minha sobrinha única e maravilhosa. Um beijo, Aurora, de tia Dani para você. Bem-vinda, Priscila, bem-vinda, Patrícia. Que bom ter vocês aqui comigo, né? E aí, gente, eu vou fazer esse encontro. Espero encontrar muitas de vocês lá. Mas eu também não posso deixar de dizer para vocês aqui muitas coisas hoje, mas é importante também lembrar aí, né, que eu já tenho falado com algumas de vocês, com mentoradas, mas com algumas mulheres que estão aqui. Lembrar que, diante de tudo que eu fui trazendo hoje, né, e se você sentir que você já quer dar um passo além, a partir de hoje, a partir de você estar aqui nessa live, eu quero também trazer para vocês, né, que já existe a comunidade Milionária Desperta, né?
E ali essa não é uma comunidade qualquer. Eu já estou até falando que essa comunidade ela é um círculo premium, né, de mulheres, é um espaço fechado, onde todos os meses você vai estar ali, né, fazendo network com outras líderes femininas, mulheres que estão em expansão. Você vai ter acesso ali a ferramentas práticas e o principal de tudo, porque o principal da comunidade milionária desperta é fazer com que você cuide da sua energia de forma estratégica. Então, se você já sentiu aí esse chamado de fazer parte da comunidade, já vem participar, né? Eu já vou dizer para vocês aqui, Dani, como é que eu faço? Me chama aqui no direct, que aí eu te mando o link para você já fazer parte, né? Porque semana que vem a gente também vai ter encontro da comunidade e tem sido aí maravilhoso. Todos esses encontros, as conexões, eu já estou conseguindo colher o resultado dessas mulheres que já estão lá comigo. E, gente, eu decidi colocar ali para a comunidade, né? Tudo isso que eu trouxe, a questão de você ter acesso, né, a ferramentas práticas, aí eu estar ali fazendo com cada uma de vocês também, protocolos energéticos, a gente tem muito ali, né, essas trocas de experiências, um network bem diferenciado. Eu tenho colocado também dentro da plataforma, onde vocês vão ter acesso, diversos temas, os meus métodos, né, que eu já utilizo, mas temas como esse que eu trouxe hoje, um pouco mais aprofundado, para que vocês possam ter ali à sua disposição e dentro da comunidade vocês têm ali acesso por um ano. Então imagina, você tá comigo 2 vezes por mês, porque a gente faz encontros quinzenais, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, esse também vai ser ali, né, uma oportunidade para você, principalmente, estar cuidando e cultivando a tua energia, porque a gente faz um encontro, eu deixo ele gravado na plataforma e na semana que a gente não tiver encontro, você vai lá na plataforma, acessa, né, esse encontro gravado e faz em você a auto-aplicação, né, como eu sempre trago ali do que está gravado, você vai trabalhando esses protocolos também. Então, eu já tenho tido aí resultados, né, fiz uma live essa semana, inclusive, né, com a Rosana, que está aqui comigo, que é uma dessas mulheres que já estão na comunidade Milionária Desperta, e ela já trouxe ali nessa live os resultados que ela já está tendo, né? Já está colhendo os frutos de ter começado a entrar aí na comunidade Milionária Desperta. Então, se você não entrou ainda, já vem, né, vem participar do encontro do dia 28, porque você já vai sentir o gostinho de como né, de como são os encontros dentro da comunidade. Então, lembra disso também, eu tô vendo aqui, ó, já são 9h17, a pessoa se empolga aqui, né, na live da gratidão. Eu tento fazer em 45 minutos, mas nunca dá, gente, sempre vai ali quase 1 hora, né? Então, lembrar aqui a vocês, né, lembra de ser grata, porque, gente, eu estou muito grata, feliz com esse dia de hoje, com essa Sexta da Gratidão, número 208, celebrando a minha live 458, porque há alguns anos atrás, lá em 2019, 6 anos atrás, né, eu estava fazendo a minha primeira live da vida aqui no Instagram, e eu falo assim, graças a eu gostar de estar ali, né, organizando tudo, ao meu planejamento, eu comecei a protocolar isso, salvei na minha Google Agenda e hoje o Google me lembrou, olha, Dani, 22 de agosto de 2019 foi a sua primeira live, porque, gente, para mim, aquela primeira live foi tão importante quanto essa live de hoje. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou muito grata, né, por ter transformado a minha exaustão em consciência e ter também tirado ali uma cobrança que eu tinha muito grande na minha vida e transformado ela em leveza. E é isso que eu quero que você viva também. Seja na escolha que você fizer, vir participar do meu encontro gratuito semana que vem, entrar na comunidade Milionária Desperta, ou quem sabe, já partir aí, você já pode estar no próximo nível de partir para a mentoria, onde eu utilizo a metodologia, né, da alta performance integrativa. Então você escolhe, você decide qual é o seu momento, o que para você faz sentido agora, e lembrar, né, do encontro do dia 28, que já está aí bem próximo. Se você não fez ainda a sua inscrição, vai no link da minha bio, se inscreve agora, logo depois dessa live, ou após você ver essa live gravada também,
Porque lembra, gente, crescer é maravilhoso, mas crescer sem sacrificar a sua energia é transformador. Então eu espero que a gente se encontre dia 28 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília, porque eu sou muito feliz e grata, né, de estar aqui com cada uma de vocês. Gratidão demais. Boa noite, Andréia, que bom ter você aqui. Paulo Matos, sejam todos bem-vindos. E é isso. Se inscreva e a gente se encontra semana que vem, um dia antes da nossa próxima Sexta da Gratidão. Um grande beijo.